Sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre o importante posicionamento do Supremo que ocorreu em dezembro de 2019. Jurisprudência recente sobre taxas, mais especificamente sobre uma taxa instituída por uma lei do Amapá, uma taxa cobrada sobre recursos hídricos. O propósito da taxa criada sobre recursos hídricos do estado do Amapá era fazer frente ao exercício do poder de polícia e custeá-lo. O STF declarou diversos textos, artigos inconstitucionais, principalmente porque estava havendo flagrante desproporcionalidade entre o valor cobrado e a efetiva prestação de serviço. E não só isso, como o dinheiro que vinha da cobrança da taxa não estava sendo destinado a cobrir a finalidade que era o exercício do poder de polícia. Então vamos em frente. Relembrar, ok? Taxa que é cobrada em razão do exercício do poder de polícia, que é as duas formas, ok, de cobrança da taxa, que é em razão do exercício do poder de polícia e a utilização efetiva potencial de serviços públicos, okay? Específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Eu destaquei alguns trechos, ok, da jurisprudência. Está lá no informativo 962. Alguns trechos são os seguintes. O Supremo entendeu que entende, né? Que taxa é um tributo cuja exigência se faz orientada pelo princípio da retributividade. Então deve haver uma retribuição inerente ao conceito de taxa. E essa retribuição é exatamente para fazer correspondência àquilo que ela foi criada, ou seja, a taxa foi criada por causa de utilização de serviço público, então é para isso que deve ocorrer todo o processo tributário quanto a ela. Diferente do imposto, né? O imposto, como a gente sabe, ele independe de atuação, okay, de atividade estatal retributiva. Exemplo, imposto sobre a renda. Não é para custear uma determinada atividade estatal quanto a cobrança da renda. Não, o imposto é sobre a renda, independente de qualquer atividade estatal. Não existe essa retributividade do que o contribuinte ele paga do imposto e que volta a ele como uma atividade estatal específica. Outro trecho do julgado. O valor do tributo deve refletir, nos limites do razoável, o custeio da atividade estatal de que decorre. Deve haver razoabilidade entre o valor do tributo e o custeio daquela atividade estatal. Outro dado interessante. Não apenas os dados evidenciam a ausência de proporcionalidade, ou seja, do tributo sobre recurso hídrico do Amapá, okay, entre o custo da atividade estatal de que decorre a taxa e o valor a ser despedido pelos particulares em benefício do ente público. A própria redação da lei questionada conduz à conclusão no sentido do caráter eminentemente arrecadatório do tributo instituído. O informativo até fala que, por exemplo, que o que ia ser arrecadado com essa taxa, ela seria até superior ao que é destinado à Secretaria do Meio Ambiente lá do Estado.
Outra coisa que fortaleceu a inconstitucionalidade de diversos artigos foi que existia previsão na lei estadual sobre destinos de arrecadação. E, na verdade, esse destino da arrecadação não tinha nada a ver com o custeamento da atividade estatal que originou o surgimento da taxa, que era o exercício do poder de polícia. Olha o que fala o informativo. A cuidar da destinação da receita oferida mediante recolhimento da taxa, o legislador estadual previu 10% do produto da arrecadação para fomento e de 20% para Fundo Estadual de Recursos Hídricos e os outros 70% a conta única do Tesouro Nacional. Ou seja, na verdade foi uma taxa criada para arrecadar. Você vê que não tem nada a ver com custear o poder de polícia, que era a razão de ser da taxa, né? Que na verdade não se revelou isso. O que se revelou foi que estava cobrando a mais do que o justo, né? Ou seja, desproporcional, e a destinação não era para atender essa atividade estatal. Aqui está a conclusão da jurisprudência trazida pelo informativo. Ao onerar excessivamente as empresas que exploram recursos hídricos, a pretexto de suportar os gastos decorrentes do controle da fiscalização das respectivas atividades, a taxa sobre análise adquire feições verdadeiramente confiscatórias. Okay? Uma das limitações constitucionais do poder de tributar é que tributo não pode ser utilizado com efeito confisco, ou seja, para confiscar o bem de um particular, em propriedades. Continuando. A taxa sobre análise adquire feições verdadeiramente confiscatórias, no que fazendo às vezes de espécie tributária diversa, imposto. Okay? Ficou bem claro isso aqui quando a gente verificou essa questão da destinação, né? Da destinação dos recursos. Extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica. Então, taxa sobre recursos hídricos, ok? Lá da ação direta de constitucionalidade 6211 do Amapá, teve diversos artigos declarados inconstitucionais porque feriu o próprio propósito da taxa.